O vídeo de hoje vai falar de uma tranca que, embora a maioria das pessoas dizem que não tem, né, todos os seres humanos têm essa tranca, essa trava espiritual, é a trava do preconceito. Todo mundo fala, né, eu tô cansado de receber mensagens e as pessoas falam assim: mas Roberto, eu não tenho preconceito nenhum, eu gosto de todo mundo, né, eu converso com todo mundo. Conversar com todo mundo não significa que você não tenha preconceito. Fingir que gosta de todo mundo não significa que você não tenha preconceito. Às vezes você fala por obrigação, às vezes você trabalha com determinados tipos de pessoas que você gostaria de nem ter que olhar na cara, mas por obrigação, né, trabalhista, você tem que olhar, falar bom dia, por cortesia. Às vezes é o seu professor, às vezes é o seu aluno, às vezes é o seu funcionário, às vezes que seja lá o que for, você fala por obrigação, não porque você tem que falar ou gostaria de falar. Não porque você gostaria de falar. Então, são coisas bem diferentes em suportar e não ter preconceito. Eu mesmo tinha preconceito e eu posso falar por experiência própria com relação ao preconceito. Esse vídeo vai ser sobre isso, inclusive. Quando eu escrevi meu livro O Condenado, a única coisa que eu tinha em mente era a história. Eu tinha uma história bonita, que eu tinha escrito, que eu tinha na minha cabeça, aliás. Uma história de amor, que eu queria dar um toque espiritual, um toque diferente, levar valores para as pessoas que lessem o livro. Mas eu só tinha ideia, eu não tinha nenhuma possibilidade de publicar o livro. Embora eu já estivesse morando no Canadá, eu não tinha o dinheiro e nem os meios para poder fazer essa publicação. No Brasil é muito difícil publicar um livro, é muito caro, é muito dispendioso, é muito caro e é por isso que o nosso mercado literário é tão pobre no Brasil. E embora nós tenhamos bons escritores, boas escritoras no Brasil, as pessoas também não gostam de ler, então, né, vamos ser honestos. O que acontece é que eu não tinha a menor condição, e foi bem na época que eu estava assistindo os vídeos do Hélio Couto, né? E um dos vídeos do Hélio Couto me dizia que, vários vídeos do Hélio Couto dizem que o preconceito é a pior das travas, né? Se você tem preconceito, seja lá o que você quiser, não vai chegar para você. Porque geralmente o universo, ele faz de propósito, ele te entrega aquilo que você quer e tanto deseja pelas mãos daquele tipo de pessoa que você não gosta. Então, eu falei, faz sentido, né? Porque é ser humano, né? O ser humano está em constante evolução, independente de ser branco, negro, amarelo, cor-de-rosa, azul. Nós estamos todos em evolução e um depende do outro porque nós somos todos um. Se o outro não evolui, consecutivamente você também não evolui. Por isso que a evolução sozinha não existe, né? É um processo coletivo. E aí acontece que eu comecei a pensar e eu falei, mas eu não tenho preconceito, né? Não tem nenhum tipo de pessoa que eu não gosto de falar, não gosto de ver. Até que eu me lembrei que eu tinha um tipo de preconceito, né? Na verdade, eu não me lembrei. Aconteceu que eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa tocou em um determinado assunto. E eu falei, sabe quando dá aquela asca? Então, eu tive aquela asca, e lá foi a minha luz, né? Acendeu a luz. E eu falei assim, gente, esse é o preconceito, né? Que o Hélio Couto tanto fala, né? Que trava as portas. Então, o que eu fiz? Deixei o preconceito de lado e comecei a conversar com essas pessoas, com aquele tipo de pessoa que eu não gostava, né? Que me dava asca. E aí as coisas aconteceram, né? Tudo aconteceu, né? Eu consegui a capa do meu livro, eu consegui fazer a publicidade do meu livro, eu fui capa de jornal no Brasil com relação ao meu livro, né? Quem hoje em dia consegue ser capa de jornal por causa do lançamento de um livro, né? Não é para qualquer um, né? Foram 2 páginas inteiras do jornal só falando sobre a minha vida, sobre o meu livro, sobre o meu romance. Eu achei aquilo tudo muito bárbaro. E as coisas foram acontecendo de uma maneira, gente, de uma velocidade muito rápida que eu não pude parar. Depois eu consegui o lançamento do livro, a publicidade, fui pra rádio, fui pra televisão, consegui o local pra gente poder fazer o lançamento do livro. Que mais? Tudo isso, gente, eu não gastei nem um centavo pra isso. A única coisa que eu gastei foi a publicidade do outdoor, né? Que daí era uma publicidade que eu queria fazer. É óbvio que o cara do outdoor não vai me dar isso, né? Talvez se eu pedisse ele até me desse. E ele me deu um desconto. Então, tudo, assim, as coisas aconteceram porque eu não tinha dinheiro, né? A única coisa que eu tinha era o universo trabalhando pra mim.
e fui convidado para participar de um documentário que fala sobre o meu livro, né, sobre o Condenado, o primeiro livro que eu escrevi, sobre a minha vida, como era antes, porque chega a ser motivacional, né, inspiracional, como era antes e como é agora, da onde eu saí, da pobreza, né, da miséria, da extrema miséria, para viver num país de primeiro mundo, num dos melhores países do mundo, estudar numa universidade de primeiro mundo, desenvolver, montar uma empresa internacional, que é a empresa que eu estou montando agora, que é esse logo que eu desenvolvia para essa empresa. Então, assim, é uma mudança muito radical, né? E eu fui convidado para participar desse documentário. Fiquei super feliz, né? A gente está gravando, eles vão vir aqui para o Canadá para gravar um pouco da minha vida aqui, mostrar minha casa, né? Meu espaço. E tudo isso só aconteceu, gente, quando eu deixei de lado aquele preconceito. Então, e depois que eu deixei de lado aquele preconceito, que eu consegui tudo isso, eu descobri que aquele tipo de pessoa são pessoas tão humanas quanto eu, são pessoas tão legais quanto eu, são pessoas às vezes muito mais legais do que a gente, do que os nossos amigos. Você fala, nossa gente, olha o que eu tava perdendo por causa de um preconceito idiota e mesquinho. Então, não seja hipócrita, seja sincero com você mesmo. Eu tenho preconceito, eu preciso trabalhar isso. Eu não gosto, não sei, gente. Eu não gosto de negro, eu não gosto de que todo mundo, né, tá na moda não gostar de negro, né? A gente vê umas coisas ridículas na internet, que parece que aquele racismo de 1800, né, tá voltando, né? Uma coisa tão degradante. Eu não gosto de negro, eu não gosto de japonês, eu não gosto de chinês, eu não gosto de gay, eu não gosto de lésbica, eu não gosto de punk, A gente sempre tem alguma coisinha que a gente não gosta, que a gente precisa trabalhar, e essa é a sua oportunidade que o universo está te dando para você trabalhar você, o seu preconceito e a sua evolução. E consecutivamente as portas se abrirão para você. Fiquei muito agradecido com tudo que me aconteceu quando eu abri essa porta da minha vida, quando eu destranquei essa porta da minha vida. E eu sempre procuro destrancar outras pequenas portas, que às vezes não é um preconceito grande, às vezes é um preconceito pequeno, né? Tipo uma coisinha boba que te incomoda, mas que não deixa de ser um preconceito, e que trava alguma coisa na sua vida. Então deixa ir, gente, solta, porque quando você fecha os olhos, todas as pessoas são iguais. Na escuridão, todas as pessoas são iguais. Para um cego, todas as pessoas são iguais. Ele não tem formato. Então é assim que nós devemos ver o próximo, né, o ser humano, como ser humano, e não como raça, religião, sexo, seja lá qual for a etiqueta que você queira dar para o ser humano. É ser humano e ponto final. E ele depende de você para evoluir, assim como você depende dele para evoluir. E sem isso as coisas não vão acontecer na sua vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem rapidinho para falar de preconceito. Tá muito bem explicado no livro O Céu que se Cuide, que vai ser lançado na Bienal. E eu espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem se quiser compartilhar, se inscrevam no canal, tem me ajudado bastante. Eu tenho visto que algumas pessoas se inscreveram essa semana, fiquei bastante feliz. Muito obrigado. E a gente se vê na semana que vem, gente. Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e continuem aqui com a gente.